É com muita alegria que voltamos aos estúdios da TV Cidade, hoje com um amigo de longa data, mas que a gente não conversa muito, precisamos conversar bem mais do que isso. Meu amigo Roque Severini, campeão de voto para o Legislativo de Farroupilha. Obrigado por ter aceito o nosso convite, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Senair, pelo convite, nós estarmos aqui na TV Cidade. É uma satisfação muito grande a gente poder estar conversando aqui com os telespectadores da TV, do teu programa, enfim. E obrigado aí pelo que me toca aí da votação. Foi uma votação boa, sim, com certeza, porque são 190 candidatos, né? E o que eu acho que a gente não tem que fazer, porque tinha muitos candidatos. A democracia é isso aí, né? As pessoas querem participar. E também nós poderíamos analisar por outro ângulo. Tinha 190 opção para a comunidade escolher alguém, né? Então, escolhido os 15 candidatos, tive a felicidade de ser o mais votado, com 1.140 votos. Isso é muito bom, porque é uma conquista que a gente fez juntos, né? E estou feliz, enfim, de estar participando do teu programa. Logo mais no dia 18 de dezembro seremos diplomados, né? Os 15 vereadores, o prefeito e o vice-prefeito, e dia 1º a gente começa. Muito bom. Primeira pergunta que eu sempre faço para quem a gente convida para uma conversa. Isso aqui é uma conversa informal entre amigos. Você não nasceu em Farroupilha. Segundo me consta, o senhor nasceu em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Isso aí. Mas você não chegou a pegar na enxada. Rapaz, eu tenho a minha família, o meu pai e minha mãe casaram em Boqueirão do Leão. Aqui é isso, o interior de Lajeado. Meus pais são descendentes de italiano, né? Vieram de Cremona, do norte da Itália, e casaram, né? Lógico, eles são da 4ª geração, mas casaram ali em Boqueirão do Leão. E naquela época, em 64, muita gente ia para o Paraná, né? Subia, ia para o Paraná, porque tinha muitas oportunidades lá no Paraná. E ele aproveitou uma dessas oportunidades, mas o meu pai não gostou muito de ficar lá, porque foram todos os parentes da minha mãe e do lado dele não foi ninguém. Então, tu imagina, o cara casou, vai pro Paraná sozinho, ter que estar aguentando os cunhados. Não, brincadeiras à parte, a gente se dá muito bem com meus tios que ainda vivem, mas ele deve ter desanimado, não quis ficar lá. E era muito longe o Paraná naquela época. Então, eu nasci em 68 e 69 eles vieram embora. Aquela época ainda, aquela região do oeste do Paraná era muito mato, né? Então ia para lá para desmatar, podia, né? E depois veio a questão da barragem do Itaipu e hoje a terra onde é que eu nasci não tem mais, ela está submersa nas águas da barragem. E aí a gente voltou e meus pais voltaram a morar onde moravam já, né? Mas claro que o meu pai, quando subiu, ele vendeu uma terra que ele ganhou do nono, e comprou um pedacinho menor lá, e vendeu lá e não comprou mais nada aqui, né? Então foi morar de favor. Eu perdi o meu pai, eu tinha 13 anos, né? Meu pai morreu repentinamente, mas ele bebia muito, fumava muito, não tinha acompanhamento médico algum, nada, né? Então morreu e a gente ficou em 8 irmãos. Aí quando eu fiz 18 anos, né, eu vim para Farroupilha e fui pagar pensão ali no bairro Medianeira, numa casinha de 2 peças. Tinha uma cozinha, que era cozinha e sala, um quarto e um banheiro. E o banheiro, inclusive, era no quarto. Então, eu pagava pensão, dormia na cozinha. E para ir para o banheiro, eu tinha que passar no quarto da pessoa que eu pagava pensão. Então, era muito simples, a gente era muito pobre. E eu vim para Farroupilha em 86. Então, eu estou em Farroupilha há 34 anos. Me considero um farroupilhense naturalizado aqui. E sou muito feliz por essa terra que me recebeu tão bem, né? Que me deu tantas oportunidades, mas claro que também a gente procurou essas oportunidades, porque não adianta você esperar que algo vai te ser concedido, a gente tem que conquistar. O que é concedido, o que é concessão, vem fácil, mas vai fácil. Então eu cheguei em Farroupilha com 18 anos, com a 4ª série, fiz 2 anos de Senai, depois fiz o 1º grau, o 2º grau, me elegi vereador 2 vezes, aí mais ou menos nesse período, aí, de 96 a 2004. Aí fiz uma faculdade de administração pública e me matriculei nas últimas 2 cadeiras de direito agora, então estou me formando em direito também. Muito né? bom. Exerci aí as atividades de secretário de obras por 2 anos e 3 anos de secretário do desenvolvimento econômico.
e estive em Brasília 3 anos de chefe de gabinete do deputado Stedley. Aliás, 3 não, 4. Então é isso aí. Estou por aí, sou casado, tenho 2 filhos, um de 25 e um de 13. A seguinte pergunta que me veio na cabeça: por que entrou na vida política, na vida pública? Na verdade, quais foram as motivações? Teve uma época que, né, quando eu comecei a votar, pela primeira vez já dava para votar, né, para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para governador, para prefeito, tudo já podia votar. A democracia já estava começando a se reestabelecer, né? Eu já votei para presidente da República em 89, então isso. A gente já podia. Só que havia uma efervescência assim de vontade de se organizar, de se mobilizar, de se reunir. E a gente foi entrando. Eu comecei a participar da Igreja Católica, que aliás foi uma das exigências da minha mãe, né, que a gente participasse da igreja, porque nós em 8 filhos, ela tinha 8 filhos, né, todos pequenos, na cidade. Então se ela não cuidasse um pouco, eu não sei o que ia ser. Então a gente foi meio que organizado para participar da igreja, eu morava no bairro Medianeira, é muito perto ali da igreja, Nossa Senhora Medianeira. E aí eu fui catequista, uns 6, 7 anos, fui do grupo de jovens e das pastorais. E daí foi um pulinho para ir para a política. Eu fui candidato a vereador em 92, naquela época fiz 231 votos. Aí fui o primeiro presidente da Associação de Moradores do Bairro Centenário. Depois me elegi presidente da União de Bairros. E aí já em 96 eu já fiz 1.066 votos. Qual o partido? PT. Eu fui do PT até 2006, né? Depois me reelegi vereador em 2000, 2004 concorri a vice-prefeito, né? Perdemos. Você e quem? Com a Glória era candidata a prefeita. E aí em 2006 eu acabei deixando o PT por algumas frustrações que eu tive, acho que eu fiz certo, fiz bem, e a gente fundou o PSB em Farroupilha. O PSB não existia na cidade. Então a gente juntou um grupo e fundou o PSB, partido pelo qual ainda estou. Desde 88 só tive 2 partidos. Quem são os líderes nacionais do PSB? Olha, o PSB tinha como uma estrela nacional o Miguel Arraes, que foi governador muitas vezes de Pernambuco. Depois o neto dele, o Eduardo Campos, que foi 3 vezes governador de Pernambuco, era o nosso candidato a presidente da República e morreu num acidente aéreo, né? Foi nas eleições de 2016, anterior foi. 16, né? 16. 2016. Não, 14, 2014, exatamente. Morreu no acidente aéreo, mas a gente hoje tem, por exemplo, algumas pessoas que militam na política nacional. Tem o governador de Espírito Santo, que é o Luiz Carlos Casagrande. Nós temos o próprio governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Temos o neto agora o filho do Eduardo Campos, né, que se elegeu prefeito de Recife com 27 anos. O PSB é um partido que não tem assim grandes figuras nacionais, mas é um partido que sempre muito bem organizado, um partido que não prega a política do ódio, não é extremo. E o extremo é importante dizer, não é extremo esquerdo nem extremo direito, porque eu acho que as duas versões de extremista, as duas são ruins. O extremo não é caminho, né? O caminho é quando você consegue caminhar pelo caminho, não pelas extremidades. As extremidades faz mal, porque a extremidade ela pratica o ódio, e ódio de esquerda, o ódio de direita, é a mesma coisa, é ódio, né? Então a gente tem que procurar o caminho do bem. Você foi chefe de gabinete do Stedley. Certo. O que o Stedley é daquele moço que lidera o movimento brasileiro do Sem Terra? O Stedley e o José Stedley e o João Pedro Stedley são irmãos. São irmãos. O João Pedro é mais velho do que o deputado Stedley, e ex-deputado Stedley, mas não tem absolutamente nada que se identifique na questão de movimentos, né? Eu imagino, porque quando você fala que é um partido que não tem esse ódio, o MST tem suas razões. Sim. Até eu quero fazer uma pergunta também nesse sentido. Tem suas razões de ser movimento, só que é um movimento que está mal conduzido, ou mal orientado, ou mal escolhido quem são os candidatos aos assentamentos que não estão funcionando. Mas, então, eles não têm a mesma maneira de pensar. Não, o João Pedro Stedley é do PT, né? Sempre foi do PT, sempre apoiou candidaturas do PT. O candidato do João Pedro era o Marcon, né? Sim. E o irmão dele era candidato a deputado federal, não tinha o apoio dele.
Na própria prefeitura de Cachoeirinha, onde o Sted foi prefeito 2 vezes, em nenhuma das ocasiões ele teve o apoio do irmão dele. Pelo contrário, apoiou sempre as candidaturas do partido dele, que eu acho que está certo, não mistura política e família. No âmbito familiar, os dois se dão bem, né? Mas não se visitam com frequência, não se conversam. Então, bem separado, bem tranquilo. Na ocasião, para presidências da República também, eleições tiveram opiniões divergentes. Em relação ao impeachment da Dilma também, opinião divergente, extremamente contrária. Então, no campo político não há nada que se assemelha, porém, na questão familiar tem uma boa relação. Ok. Mas o PSB apoiou o impeachment da Dilma? Sim. Foi? Sim, votou a favor do impeachment? Sim. Pelo impeachment. Sim, então é um partido que não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores? Não tem absolutamente nada. O que eu acho bom é quando um partido consegue conversar, né? Isso não impede da gente conversar com o PT, ter uma conversa respeitosa com o PT, mas não impede de conversar também com o PP, por exemplo, né? Então, você não pode achar que conversar vai criar, vai macular a tua ideologia. Não, eu acho que a ideologia boa é aquela que você consegue conversar. Porque da onde pode surgir umas ideias? Da onde podem surgir as coisas boas? É do diálogo, é da conversa. Até para você fazer um projeto, você precisa conversar. Para você aprovar um projeto, precisa conversar. Para fazer uma obra, precisa conversar. Para fazer um programa aqui de TV, precisa conversar. Então, se você vai começar a segregar as pessoas, se o teu partido ele vai segregar negros, brancos, gays, mulheres, daqui a pouco não conversa com quem é da direita, não conversa com quem é da esquerda, então você não conversa com ninguém, então você não tem muito a dar para a sociedade, né? Você está disposto a representar uma sociedade, você tem que representar tudo o que existe nela, né? Eu estava nessa linha da política, eu estava comentando na última eleição que a nossa administração futura, a partir de janeiro, com o Feltrin na cabeça e o Jonas, tem uma oposição muito capaz, experiente, inteligente, tem pessoas de muito bom nível nessa oposição. O que você pensa, enquanto oposição, sobre o teu trabalho durante os próximos 4 anos? Bom, primeiro que eu quero aqui na TV dar os parabéns para o prefeito Fabiano e o vice Jonas. Eu não quero ser o cara de oposição como eu já vi em muitas ocasiões, não só agora a oposição ao nosso governo que finda, mas lá também quando a gente era de oposição, tinha oposição muito ferrenha. Eu acho que a oposição tem que ser na medida certa, tem que ser naquilo que pode ser bom para a cidade. E vou exemplificar. Se o prefeito estiver fazendo algo que possa prejudicar a cidade, você precisa ser bom em coibir esse ato. Mas eu quero dizer que estou aberto para conversar com o prefeito Fabiano, com o Jonas. A gente já se mandou mensagens de parabéns, tanto para o Jonas quanto para o Feltrin, tanto eu para eles quanto eles para mim. E isso é a boa convivência. A gente precisa conviver em uma cidade e a gente precisa convergir naquilo que é macro, nas coisas que são importantes e que interessam para a maioria da população. Nas coisinhas pequenas, evidentemente, vai ter algumas divergências. Mas naquilo que compreende algo que possa desenvolver a nossa cidade, tanto em desenvolvimento econômico, em infraestrutura, em saúde, em educação, a agricultura, por exemplo, que é um tema que eu quero defender muito na nossa Câmara de Vereadores, a gente precisa convergir. Agora, eu não posso esperar que o prefeito vai me alcançar um braço se eu vou dar um chute nele, né? Então, eu acho que se eu alcançar a mão, ele vai me alcançar a mão. E se ele me alcançar a mão, eu irei alcançar a mão também. Então, eu acho que assim, você olha para o espelho e ele reflete aquilo que você está fazendo. Então, eu quero ser uma oposição de construção. Quero conversar com o Fabiano, quero ter uma relação respeitosa, mas saber que a gente tem um projeto para essa cidade e que nesse momento ele foi interrompido e ele pode voltar logo ali na frente, né? Mas isso faz parte do jogo, faz parte da democracia e a gente não tem inimigo, a gente tem adversário. E esses adversários de vez em quando jogam uma partida e quem vence leva a taça, né?
Mas dentro dessa ideia de que tem um projeto para a Farroupilha, esse projeto deveria ser de cidade, não de partido. Ou não? Ele não é vamos dizer assim, De município? poderíamos dizer o seguinte, que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, talvez em algumas coisas ainda não está maduro, porque realmente os projetos deveriam ser projetos de estado, né? Projeto de estado é aquele que entra governo, sai governo, ele continua. Por exemplo, um programa que poderia ser um programa de estado, um programa da cidade, um programa de Farroupilhas, é o PAR, que é o Programa de Asfaltamento Rural, PARU, Programa de Asfaltamento Rural e Urbano, que faz essas parcerias saudáveis com as comunidades rurais, com a comunidade da cidade, enfim. Mas, obviamente, que ele pode continuar, né? Ou ele pode continuar com uma pequena modificação. Você pode, inclusive, se quiser trocar o nome e tal, mas o importante é que o programa continue. E ele é um programa bom. E eu quero, se me permitir, de conversar com o prefeito. Olha, tem muitas coisas boas que a gente poderia aproveitar no governo. Ótimo. Né? Por exemplo, assim, quando eu assumi a Secretaria de Obras em 2013, a gente tinha a Armando Antonello, que ela tinha sido aberta e estava lá por fazer. Aí eu disse, não é justo, né, que a gente não dê continuidade. A gente deu continuidade, terminou ela e fez ainda mais um pedaço. Nós tínhamos o Monte Verde, que ele estava por ser asfaltado. Mas não era justo que a gente abandonasse aquele projeto. Foi dado continuidade, foi feito toda a drenagem, foi feito todo o asfaltamento do Monte Verde, inclusive de uma parte que não previa asfaltamento, e foi feito. E assim por diante. Então eu acho que os programas bons a gente tem que continuar. E não tem que ter medo de dizer, olha, esse era um programa de um outro governo, eu vou continuar. Eu tenho visto nas últimas administrações uma certa, vamos dizer, continuidade. Tem muitas coisas que continuam de um governo para o outro. Isso me deixa feliz. Porque eu acho que às vezes é rasgar dinheiro. Você abandonar um projeto pela metade, como tem tantas obras no país que estão sendo concluídas agora, já no final do segundo ano de governo federal, que tem muitas obras que estavam no meio do caminho, com aditivos em cima de aditivos, não saiu nunca. Era só aditivo para aumentar o valor da obra e a obra não saía do papel. E agora eu vejo que estão sendo concluídas. Farroupilha tem muitas obras a serem concluídas? Tem, com certeza tem bastante obras que vai chegar finalizado até dezembro, né? O prefeito Pedroso deve entregar aí com elas concluídas, mas tem outras obras que vão estar em andamento, porque é normal, né? Você não consegue... uma que você está num ano eleitoral, saiu do ano eleitoral, então os prazos para ano eleitoral são todos diferentes. Então veja bem, por exemplo, tem um programa de asfaltamento rural e urbano, o PARU, que você até poderia executar ele durante a campanha, mas não poderia efetuar pagamento, não poderia desembolsar valores algum durante o período eleitoral. Então a empresa que ganha uma licitação nessa condição, ela prefere dar uma esperadinha, começar depois da eleição, o que também não dá para criticar porque a empresa vive de lucro, né? Então esse programa iniciou, já fez a Rainieri Petrini, já fez a Alexandre Bartelli, já fez a Ernesto Fetter, São José, 1º de Maio e Medianeira, e agora ele deve estar indo para o 47, e tem o 47, tem o 80, depois tem Santa Cruz da linha Jacinto, mais Santo André da linha Jacinto, tem mais linha 30, tem mais Rio Branco, tem a Assunta, que é ali na Jans também, tem o Caravaggio e tem Sertorina. Puxa! Então você há de convir que nós não vamos terminar. Aliás, próximo. nós não, porque eu saí da prefeitura em março e não retornei mais. Mas o governo atual não vai conseguir concluir. Então terão obras que irão ficar para o ano que vem. Mas o que acontece? A obra está licitada, está contratada e o dinheiro está no caixa. Outra coisa que eu... Até porque não dá para você deixar uma obra por fazer sem que tenha previsão orçamentária. Então tem que estar empenhado, tem que estar o recurso ali também, e isso vai ficar com certeza. Outra questão que eu lembrei, quando você foi eleito vereador, independente da votação, quando você foi eleito vereador, eu fiquei pensando, será que o futuro prefeito vai te chamar para, com toda essa experiência que você teve, 4 anos em Brasília, você conhece alguns deputados? Sim. Essas emendas parlamentares, essa busca de recursos, o que tu pode contribuir com a cidade? Não vamos falar em governança, vamos falar em cidade, município melhor do que cidade e o município. Sim. O que o município pode esperar do ROC nesse aspecto? Olha, o mais importante do que conhecer os deputados, até porque deputado muda muito de 4 em 4 anos, mas é conhecer o jeito, a forma
né, de como você chegar e como você compreender esse processo de como funcionam as emendas, os projetos, os ministérios, né? Porque, queira ou não, existe lá um esqueleto, um desenho de fluxograma, de fluxo de processos que tramitam em Brasília, né? E você precisa negaciar esse tipo de situação para você também ter mais rapidez, ter mais expertise, então, nisso, né? Então, é um ganha-tempo, né? Ao passo que daqui a pouco você vai ter que se assenhorar de todas as informações, a gente tem muitos caminhos lá, caminhos bons e tal, e se o prefeito Fabiano assim entender, a gente vai estar à disposição. Se ele quiser ir para Brasília, quiser a presença da gente junto também, mas ele com certeza na equipe dele ele terá pessoas boas também que contribuirão, mas a gente tem condições sim de auxiliar na medida do possível. É aquilo que a gente fala, tem, mas às vezes, você falou muito bem, conhecer os caminhos do poder público em Brasília é um pouquinho mais complicado. Eu estive lá durante uma FENAQUI, quando a gente foi buscar recursos, e dentro dos ministérios tem esses caminhos que ou alguém conhece ou vai bater com a cara na porta. Então, nesse aspecto que eu te digo, se o prefeito pode contar contigo. É porque tem muita coisa assim que ela funciona, vamos imaginar uma prefeitura municipal, tá? O governo federal, mas vamos imaginar uma prefeitura municipal. Você tem a figura do prefeito, que é o que todo mundo tem desejo de conversar com ele, de marcar uma reuniãozinha com ele. Você tem o secretário municipal, que é o que bastante gente conversa. E depois você tem quem executa as obras, ou quem cuida dos projetos, ou quem cuida dos processos. Uma vez reunido com o prefeito, e o prefeito determinar para fazer, você tem que começar a dialogar com quem vai depois executar, né? Para ver se não está parado numa gaveta, para saber se foi dado parecer, para saber se tramitou, para onde é que foi, quem que é o responsável disso agora. Então, Brasília é mais ou menos assim. Exatamente. Então, às vezes não adianta você só ter relação com o senador, ou só ter relação com o presidente da República, ou com o ministro. Você precisa ter relação com o andar de baixo. Que esse andar de baixo é o andar que depois faz andar as coisas. Às vezes tem gente que vai para Brasília e quer levar a melhor garrafa de vinho para o presidente da República, né? Eu sugiro que... O efeito não Claro que não vai ser por uma garrafa de vinho, tem uma bobagem aqui daqui a pouco, mas se você quiser levar uma figura de linguagem, quiser levar um bom vinho nosso aqui de Farroupilha, que tem bastante, leva para quem você vai ter as portas abertas depois lá, né? Então, é jeito, é macete, é formas de chegar também, né? É porque o que nós precisamos para Farroupilha, como município que nós precisamos não só de uma figura ou duas, nós precisamos de todos os farroupilenses que têm esse caminho aberto em Brasília, porque é de lá, é para lá que o dinheiro vai, é de lá que ele deverá retornar, através de emendas ou de projetos. É nesse sentido uma coisa que eu falo. Uma coisa que é muito importante que Farroupilha criou, lá no início do governo Clayton ainda, criou a Secretaria do Planejamento. A Secretaria do Planejamento, num primeiro momento, se imaginava que ela fosse o quê? Uma secretaria para fazer desenho, para fazer pranchas de projeto, uma coisa de engenharia. Não é. A Secretaria de Planejamento é o coração do governo. É o que planeja tudo numa cidade. O Senair quer que seja feito um asfalto, ele vai pedir para o secretário de obras. Na verdade, o secretário de obras é o executor. Ele vai dar entrada no projeto no planejamento, que é no planejamento que vai planejar, claro que depois o governo vai decidir se faz ou não, mas o planejamento que vai dar um norte, se há recursos, se naquele local pode se fazer, em que época pode ser feito e tal. Bom, além disso, a Secretaria do Planejamento passou a ter um espaço muito vistoso, por exemplo, muito musculoso ali dentro, que é de captação de recursos. Então você precisa ter uma tela aqui em Farroupilha que se comunique com uma tela em Brasília, né? Que conheça, que enxergue os projetos que tem disponível em Brasília, e você precisa ter projetos aqui. Porque não adianta você chegar lá e dizer assim, olha, eu sou de Farroupilha, capital nacional do moscatel, e eu preciso... Não, se você não tem projeto, não adianta nem ir. Então você precisa ter projetos, e tendo bons projetos em todas as áreas, mesmo que eles fiquem quarando ali, que às vezes tu nem utiliza os projetos, mas se você tiver projeto, a hora que abriu qualquer área de financiamento, de recurso livre ou de algum fundo, você tem projetos e você cadastra. Porque não adianta você abrir um fundo lá de investimento ou de recurso e aí você vai começar a pensar num projeto. Quando você pensou no projeto, o outro já teve pronto, já cadastrou, já se assenhorou daquilo. Já está na frente. Então você precisa ter projetos prontos para você cadastrar lá e ter sempre alguém que daí vai monitorando esses projetos
para que você, no momento oportuno, obtenha esses recursos. E isso aconteceu com várias áreas aqui em Farroupilha, tanto que a administração Clayton Pedroso conseguiu trazer muitos recursos federais para Farroupilha, tanto de emendas parlamentares como também de recursos de financiamento. Muito bom. Me diz outra coisa, qual é a tua ideia? Porque agora, 4 anos como vereador, você vai fazer um papel na oposição, principalmente de fiscalização ao governo, que esse é o papel principal, porque muitas vezes as pessoas confundem o vereador como o secretário de obras, que vão lá pedir luz para a rua. Então, esse papel que é importante, junto ao Observatório Social. Qual é teu plano para depois dos 4 anos, falando na área da política? Olha, eu nunca fui um cara de me planejar muito. Lá, quando eu assumi a Secretaria de Obras, ou também quando assumi a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, o que eu sempre me preocupei em fazer aquilo que estava ao meu alcance, mas fazer, né? Porque às vezes está ao alcance, mas a pessoa não faz. É dado a ela uma atribuição, lá no teu desenho de cargo de secretário, a atribuição do secretário de obras é isso, 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 do desenvolvimento econômico é isso, isso, mais isso. Bom, mas você tem meio que aquilo ali para preencher um espaço no site da prefeitura, não pode ser assim, você tem que ter atitude, você tem que fazer. Então, o que eu sempre me preocupei? Criar grandes programas para a nossa cidade. Um programa que eu criei foi o programa de asfaltamento rural, depois ele se tornou rural e urbano. Isso mudou a cara do nosso interior, porque levou para o interior 50 quilômetros de asfalto e mais de 20 quilômetros de asfalto para o interior. Criamos um programa que resolveu... Na área urbana os 20. Isso, na área urbana os 20 e 50 no interior. Criamos um programa que resolveu boa parte dos alagamentos da cidade, que foi o programa de grandes drenagens. Resolvemos drenagem, programa de drenagem no Centenário, no América, no 1º de Maio, no São Francisco, no Imigrante, no Medianeira. Enfim, depois criamos um outro programa de pavimentação urbana, que é uma pavimentação comunitária que hoje tem pouquíssimas ruas da nossa cidade que ainda não tem pavimento. Embora aquela que não tem pavimento é importante e merece ser olhada, porque para quem não tem o pavimento na frente da sua casa é um problema. Tem o pó. Então, depois quando assumimos o desenvolvimento econômico, é bem verdade que o Fabiano Piccoli já vinha fazendo esse trabalho, mas a gente chegou e ainda está o alvará mais rápido do Brasil e digital. Ganhamos o selo ouro do Sebrae como cidade do alvará mais rápido do Brasil, com menos burocracia, com mais facilitação, com mais simplificação, né? Então, abrimos todos esses caminhos. Pensar para daqui 4 anos, eu acho que eu tenho 3 questões que eu tenho comigo. O primeiro é relacionamento, o segundo é conhecimento e o terceiro é atitude. Porque não adianta você ter atitude, não ter conhecimento e não ter relacionamento. Não adianta ter atitude e conhecimento e não ter relacionamento. E vice-versa. Então eu acho que a gente precisa trabalhar, ao meu ver, essas 3 questões e deixar o tempo passar. Deixar o tempo passar. Não adianta você querer implementar 120 por hora se você não conseguiu fazer o 30, o 40, o 50, o 60 por hora. Você tem que ir no seu ritmo e ir desenvolvendo a sua velocidade para chegar daqui a 4 anos. E aí sim, aí lá vamos decidir o que vamos fazer. Mas eu acho que estrategicamente nós temos que pensar em grandes programas para Farroupilha. Não podemos pensar só na manutenção da cidade. A manutenção da cidade é uma coisa corriqueira. Que, aliás, se eu fosse prefeito, eu criaria uma secretaria de manutenção da cidade. Que é aquela secretaria que vai atender todas as pequenas demandas da cidade. É um bueiro que entupiu, uma lâmpada que queimou, é uma roçada, é uma limpeza, é uma drenagem, é o problema da placa de trânsito, da sinalização, sabe? Aquelas coisas que bate no dia a dia, que não dá, que às vezes está tudo misturado. Você tem lá programa de asfaltamento, mas ao mesmo tempo tem um asfalto que abriu um buraco. Então você separar o que são essas pequenas reformas e os grandes projetos. Isso não quer dizer que tem que criar uma secretaria a mais, não. Transformaria uma dessas secretarias numa secretaria, não sei se seria de manutenção da cidade, mas alguma coisa assim. Um departamento. Mas poderia ser, por exemplo, assim, uma secretaria de obras, infraestrutura e trânsito, daqui a pouco poderia ser uma secretaria assim, né, de manutenção, e daqui a pouco uma secretaria de planejamento ser uma secretaria que abrangeria mais alguma coisa, daqui a pouco um desenvolvimento econômico junto com uma agricultura, porque se você for ver, os nossos agricultores
não são mais aqueles agricultores que se imaginava, daquela época que você perguntou se eu peguei na enxada, sim, a gente capinou muito, porque só tinha enxada. Hoje os nossos agricultores são moderníssimos, os nossos agricultores dão um show em qualquer empresário da cidade, em termos de conhecimento. Porque eles são empresários rurais. Então naquela área deles eles dominam muito bem. Então eu acho que a agricultura tem que ser vista também dentro de um programa de desenvolvimento econômico. Porque quando se fala em desenvolvimento econômico, parece que está se olhando só para as empresas de indústria, de serviço e de comércio, mas nós temos as empresas rurais que lá na agricultura não tem Covid. A parreira não espera o Covid, o pêssego, né? Aliás, esse ano fomos de azar, né? Porque deu geada, né? Estragou muito os pomares de pêssego. Mas eu entendo que a agricultura tem que estar dentro de um programa forte de desenvolvimento econômico. Eu fui a Esmeralda no outro final de semana e eu vi o pessoal no domingo à tarde colhendo trigo. A minha esposa, colhendo trigo domingo à tarde. Sim, mas o trigo não sabe que é domingo. Não sabe. Ele sabe que está maduro na hora de colher. Eu falei com um agricultor lá da linha 47, lá o seu Tasca, esse final de semana, e ele me disse, estamos colhendo pêssego no domingo. Não tem o que fazer, normal, tem que colher. Normal, essa atividade. Então, assim, com essa experiência de administrações e a experiência administrativa, nessa oposição, quais são os partidos em Farroupilha que vão ficar na oposição? Não, essa oposição responsável que eu sempre falo, que eu não acredito em outra oposição com esse pessoal que foram eleitos. E eu elenquei aqui, então, o MDB e o PP, que são da coligação, mais o PL, né? Então, a oposição ficou a cargo da Rede, dos Republicanos, do PDT e do PSB. Exatamente. Seria isso? 2, 4... Republicanos, 5. São 4 partidos 5 na oposição. E a Rede, 6. São 4 partidos na oposição e 3 na situação. Sim, 6 vereadores de oposição. Né? 2 do PSB, 2 do PDT, 1 da Rede e 1 do Republicano. É um bom número. Eu acho que, vamos dizer assim, o prefeito fez uma maioria folgada, né, na situação. Mas são 9. Eu tenho como experiência, eu tenho como referência o que aconteceu a nível nacional quando um partido dominou o Congresso Nacional como um todo e aí deu no que deu. Então eu fico feliz de ter 6, é um número interessante. Não, se fosse 2, complicaria a situação. A gente, quando o Clayton ganhou, nós fizemos minoria. Ganhamos o governo, mas fizemos minoria da Câmara. Aí logo compôs uma maioria e foi muito bem até que se conseguiu ter a maioria. Depois, quando não se teve mais a maioria, se teve os problemas que não precisamos aqui enumerá-los, porque foram mais do que um. Mas eu acho que a Câmara de Vereadores, ela é um poder diferente, ela não é executivo e não é judiciário, né? Assim como o executivo não é legislativo nem judiciário, e nem o judiciário é executivo ou legislativo. Ela é a Câmara de Vereadores, que ela vai ser eleita de 4 em 4 anos sempre, enquanto houver democracia. E lá estão os vereadores, cada um com as suas experiências, cada um com as suas capacidades, cada um com as suas intenções, mas essas intenções foram apresentadas para os eleitores assim quiseram que fosse esse conjunto. Mas me pareceu assim uma Câmara que tem um extrato assim, social muito bom. Não sei como é que vai ser, se o prefeito Feltrin vai convidar alguns para ser secretários, vai voltar, de repente algum suplente vai assumir a Câmara, o que é legal, não há problema nenhum nisso, né? Nunca gostei disso. Também nunca vi ele dizendo que vereador fique na Câmara e suplente, enfim. Eu nunca gostei por um detalhe. Quando o senhor foi pedir voto para ser vereador. Então, cumpra o seu papel. Eu penso assim. Mas eu queria te colocar uma situação que vai acontecer a partir de janeiro, que você vai voltar. Você foi contemporâneo do Jorge Sense. Trabalhou junto na mesma legislatura ou não? Não foi. Tá, então aqui tem o Thiago Brunet e o Thiago Ilha. Não, desses vereadores que aí estão, nenhum deles a gente teve essa era a pergunta que eu ia te fazer. junto. Que eu me lembro, pelo menos. Acho que nenhum. A doutora Eleonora não... Não. É que eu fui vereador, até em algumas situações os meus queridos eleitores me dizem, Roque, parabéns pela tua reeleição. Na verdade, a última vez que eu fui vereador foi 31 de dezembro de 2004. Depois eu nunca mais fui vereador. Mas eu sempre fui um cara muito presente. Então, isso também faz com que parece que tu esteja no legislativo. Mas não, eu fiquei fora
de 2004 a 2012, embora eu fiquei 2 anos em Brasília, mas nas questões mais locais, né? Mas é muito bom voltar para a Câmara de Vereadores. Eu quero agradecer a cada um, né? E a cada uma que confiou na gente, porque eu acho que a gente representa uma parte da cidade, quando eu falo cidade, é cidade interior, que apostou na gente e que a gente tem esse compromisso agora de 4 anos de ficar frente ao Legislativo trabalhando e da melhor forma possível, né? Claro que não vamos agradar a todos, né? Praticamente impossível. Eu tenho uma pergunta que ficou para trás, para depois a gente encaminhar o encerramento. Como é que foi a vida em Brasília, 2 anos longe da família, ou a família te acompanhou? Na verdade, a questão de Brasília ela é muito diferente do que já foi, né? Porque uma vez, quando Brasília foi construída, se construiu Brasília no meio do nada, né? Lá no meio do sertão, lá que é o estado de Goiás. E para levar as pessoas a trabalharem em Brasília, precisou se criar muitas regalias. Veja bem, os caras moravam no Cadete, no Rio de Janeiro, Copacabana, litoral carioca. Então imagina tirar as pessoas dali para ir lá no meio do nada, porque lá não tem praia, pelo contrário. Tinha só o Lago Paranoá. Não tinha, eles fizeram depois, né, um lago superficial, um lago artificial. Então se criou muitas coisas. Por exemplo, o deputado viajava muito pouco, porque era pouco o acesso ao avião e era muito caro. Então se criaram apartamentos funcionais, porque o deputado, quando eleito lá em Brasília, ele tem 3 formas de morar lá. Ou ele tem casa própria, aí não recebe nada. Ou ele vai morar num hotel e recebe uma diária limitada a um valor de hotel popular, tipo um Ibis, coisa assim. Não. Até porque o Bultrita hoje ele não é mais tanto que nem já foi uma vez. Ou ele recebe um apartamento lá funcional de Brasília. Nós tínhamos um apartamento funcional. Então a gente morava lá, em 3, né? Incluindo o deputado. Cada um fazia as suas coisas, inclusive lavava roupa e fazia comida. Não tem empregado, não tem nada. Sim, todo mundo, inclusive o deputado. É bom o nosso telespectador eu ouvir isso, porque inclusive já tem outra imagem. Só que o deputado cozinhava muito mal, tocava para mim fazer a comida. E aí a ida e vinda de Brasília, né? Você ficava uma semana aqui, 2 semanas lá, e assim ia mudando um pouco aqui e um pouco lá. Então foi um momento bem difícil, porque a gente fica longe. Eu tinha o Ramiro tinha o que 5 anos, 4, 5 anos, então é difícil, né? Mas hoje também a comunicação está muito próxima, mas na verdade, eu nunca gostei de ficar em Brasília. Brasília para mim é muito ruim. É muito ruim para tudo, né? Primeiro que eu acho que poderia se produzir muito mais em Brasília, né? Os deputados participam de 30 comissões lá da Câmara dos Deputados, mas no frigir dos ovos não sai nada em nenhuma. Todos os temas demoram... Ninguém consegue aprovar um projeto de lei em um mandato. A gente nunca sabe onde ele está. Nunca sabe onde é que está, porque é um ritmo da Câmara, né? Um negócio... Por exemplo, quando você vê lá no plenário que o plenário está vazio, não está vazio porque tem que estar vazio. Está vazio porque os deputados estão nas comissões. E as comissões têm poder de votar projetos também. Aliás, só 30% de todos os projetos que circulam na Câmara dos Deputados vai a plenário. 70% é votado tudo nas comissões. Então ali também é votação. Então é uma coisa muito louca. E outra coisa que eu não gostava também em Brasília é o clima e a alimentação. Então para mim não me serviu. É um capítulo assim. Serviu como experiência muito boa, muito positiva. Aprendi muito, né? Mas como de morar, jamais moraria em Brasília, me estabeleceria lá com família e tal. Acho que é uma casa de passagem Brasília. Meu amigo Roque, estamos chegando no final para nós levar um xixi do chefe, então nós vamos encerrando agora. Eu quero te agradecer tu ter aceito o convite, campeão de voto para o Legislativo. Espero do senhor e esperamos todos os farroupirenses que seja uma oposição efetiva, mas responsável, colaborativa, que a cidade possa contar com a tua experiência, com todos esses sacrifícios e vivências que você fez, que sirva para que Farroupilha se torne melhor com a tua contribuição. Fico muito bem. Muito obrigado, Senair, obrigado a você, obrigado à TV Cidade, a todos os colaboradores aqui da TV Cidade, a direção. E um grande abraço a toda a Farroupilha, obrigado a cada um e a cada uma que caminhou comigo nessa campanha, meus apoiadores, os meus colegas de partidos do PSB que colocaram o nome à disposição, independente de ter sido eleito ou não, ao Pedroso, nosso candidato a prefeito, ao Franz, candidato a vice,
e cada um e cada uma que votou no nosso projeto. Meu muito obrigado, um grande final de ano, um bom Natal e que 2021 a gente possa andar sem máscara por aí.